Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Manual do Mu. No vídeo de hoje vamos prosseguir com a série Guia de Classe. E o personagem do vídeo será o White Wizard, também conhecido como Kundun. White Wizard é um personagem de danos mágicos. Ele utiliza Staff de um lado e Book do outro. Ele foi lançado junto com a Mage Lemúria e são os primeiros personagens a terem Magic Power, que é uma estatística similar à Skill Attack Power porcentagem dos personagens de dano físico. Além disso, são os primeiros personagens a ter um bônus de dano ao estarem na mesma party e terem itens que possuem o seu nome. Então vamos às fórmulas do personagem, onde nós veremos quais e quantos stats são necessários para evoluir cada característica. No HP, 2 por level e 2 por ponto distribuído em Stamina. Na mana, 2 por level e 2 por ponto distribuído em energia. No Attack Rate ou Attack Success Rate, 5 por level e 2 por ponto distribuído em agilidade. É um personagem que não tem problemas com Attack Success Rate no jogo. Além disso, também é um personagem que progride tranquilamente o Attack Speed, sendo 10 de agilidade a cada um de Attack Speed. Na sua fórmula de AG, vemos que ele progride melhor com agilidade e energia. E são também os stats que a gente utiliza para melhorar o dano por segundo. Então é um personagem que não tem problemas com AG. Seu Magic Power, 200% na base, mais 1% a cada 50 pontos distribuído em energia. Seu ataque máximo e ataque mínimo de dano mágico, 3 a cada 3 pontos em energia para o máximo e 5 pontos para um de ataque mínimo. Beleza? Então vamos às skills do personagem. Logo na criação, ele já vem com o Medical Shot, que utiliza apenas 1 de mana e range 6. É uma boa skill inicial, porque o consumo de mana é bem baixo. Quando você atingir 70 pontos em Energy, ele vai começar a usar a Shining Bird. E já é uma skill que ataca em linha. Vai utilizar ela até alcançar os 680 em energia para utilizar a Violent Dragon. Ela tem range 6, mas quando você passa pontos aqui, ela ganha mais um e fica range 7, tá? É uma skill que acerta em área. Uma skill muito boa também. E essa vai ser a sua skill principal até que consiga liberar a skill Hood, que tem também a Violent Dragon como pré-requisito, que é a Spear Storm, que acerta uma área bem grande e é a skill que você progride aí até o final do jogo, certo? Além disso, esse personagem tem dois buffs. O Wizard Enhancement, que é aquele buff que aumenta o mínimo e máximo de dano Wizard, e também Critical Damage, né, quando a gente passa nessa Master Tree. É um buff incomum aí de vários personagens de dano mágico. E também tem o buff específico do WW aí, que é Reflect Barrier. Quando esse buff está ativo, ele tem 50% de chance de acontecer. E quando ele acontece, ele cancela boa parte do dano que entra em você e devolve parte desse dano que entraria em você baseado na sua porcentagem de Reflect. Beleza? A base aqui é 40% de Reflect que ele te adiciona. Você consegue passar mais 10% aqui na Tree, tornando isso 50%. Na verdade, consegue passar até 13% a mais aqui, que daria 53%, tá? Aí você pode complementar com outros itens com a option Reflect. Esse buff não é acumulativo com o Reflect da Summoner, tá bom? Então, ele funciona dessa forma: 50% de chance de acontecer, para ele cancelar boa parte do dano que você tomaria, e quando acontece, ele dá o Reflect aí, além de cancelar o dano que entra em você. Então vamos à build do personagem. O ideal aqui, no final do jogo, é ter força somente para os itens. Stamina só vai utilizar se for jogar PVP.
energia, pelo menos para utilizar os itens e as skills. E aí, agilidade até encontrar o maior speed gap possível, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver todos os valores em relação a Spear Storm, que é a skill principal do personagem. E aí, o que sobrar de pontos depois que alcançar esse último speed gap aí, você vai adicionar energia para aumentar o seu dano, tá bom? Isso é no final do jogo, após o level 845. Pois no 845 você tira o cooldown da skill Spear Storm. E aí é importante que você tenha bastante agilidade para alcançar o último speed gap. Até lá, antes de alcançar esse level e antes de desbloquear esse cooldown, você vai passar o máximo de pontos em energia que você conseguir para aumentar o dano e agilidade somente para os itens. Pois, devido ao cooldown, não faz diferença aumentar muito o attack speed até chegar a esse level 845, tá bom? Na Master Tree, a gente tem a base aqui do personagem, similar a vários outros personagens. E aí os detalhes que a gente te passa aqui, de diferentes, são: você tem um Double Damage nessa segunda opção do book, que soma com o Double Damage lá de baixo. Então, para quem gosta de ter o número mais próximo do número inteiro aí, eu coloco 13 com 10 aqui para arredondar 1% para cima, tá bom? Essas duas opções, que são da skill Violent Dragon, são pré-requisitos para skill Rude. Então é importante que quando você comece a passar nessa tree, você desça por esse caminho o mais rápido possível, tá? É um personagem que não sofre muito com AG, nem muito com mana, principalmente antes de tirar o cooldown. Então, personagem bem tranquilo em relação a isso aí, beleza? Aí aqui a gente tem algumas opções para vocês, dependendo da forma que vocês jogam, certo? Melhorar a skill de Reflect no caso de PVP e, e outras opções aí que ficam a critério de vocês, tá bom? O importante aqui é que essa é a base do personagem. Lembra sempre de deixar um pouquinho para testar mana e AG ao final aí da build, beleza? E aí na Skill Tree Enhancement, nós vamos principalmente na Spear Storm, que é a skill principal. Como eu falei para vocês, ela retira o cooldown ao chegar a esse ponto aqui e liberar esses 10 pontos de remoção de cooldown aí, tá? Então, antes de alcançar esse ponto, você vai deixar muitos pontos em energia, pouca em agilidade. Alcançou aqui, você vai começar a dar valor ao Speed Gap, que você vai encontrar logo mais aí no vídeo, tá? Quarto stats, lembra sempre de colocar tudo em agilidade. Quiser remanejar ataque speed ou dano, você utiliza frutas para não precisar resetar essa tree aqui, beleza? E aí tem que preencher essa segunda skill para conseguir liberar os pré-requisitos aqui, tá bom? Se utilizar quarta wings, pode colocar aqui essas opções. E se tiver sobrando pontos por já estar no nível mais alto, você pode aumentar um pouco o seu leading aí. Tá bom? E aí temos o Speed Gap, que são as faixas de ataque speed, onde muda o ritmo de animação do personagem, tá? 128, 156, 189, 230 e 284, sendo esse o melhor e o último Speed Gap. Daqui para cima não muda nada o ritmo de ataque. Daqui até um valor abaixo desse não muda nada. Daqui até um valor abaixo desse não muda nada. Enfim, esses são os intervalos, tá? Esses são os valores mágicos aqui, onde o personagem começa a atacar num ritmo diferente. Beleza? E aí vamos aos bônus desse personagem junto a Mage Lemúria ou os itens que têm o seu nome. Quando os dois personagens estão na mesma party, eles criam essa energia aqui, que se chama Bond, e aí se monstros passarem no meio dessa energia, eles recebem dano, ó. Esse dano de cor roxa aí, tá bom? Além disso, eles ganham um bônus de dano, tanto para esses dois personagens, quanto para os personagens que estiverem em party junto a eles, certo? Também temos os bônus relacionados aos itens com os nomes dos personagens. Então, o Staff Kundum ativa o bônus por equipamento Weapon e o Pentagram com o nome de Kundum ativa o bônus aqui de equipamento Pentagram, tá? E aqui temos o bonde dessa dupla, beleza?
E aí vamos aos valores desses bônus. O Bond, onde temos White Wizard e Mage na mesma party, aumenta em 130% o dano do Kundun e da Lemúria. E os outros personagens da party ganham em 115%. Lembrando que a Webzen costuma utilizar esse 100% aqui para dizer que é a base, né? Então seria 30% a mais nos dois e 15% a mais nos outros personagens da party, tá? Aí temos aqui a energia que aplica dano e não funciona para PVP, certo? E os bônus baseados nos nomes dos itens são 10% de defesa e ataque elemental para os bônus de pentagram e 20% de dano wizard para Kunlun Staff aí, no caso do White Wizard. E aí, em relação à progressão do personagem no jogo, nós temos uma progressão bem tranquila e bem fácil. É um dos melhores personagens aí para PVM e PvE, certo? O que facilita muito no início do jogo é a opção de conseguir utilizar Baldur, Magic Flare e Magus Magic Flare, que é o set anciente desse personagem abaixo do level 400. Com 3 partes do Baldur e 2 partes do Magus, você consegue ter 30% de double damage, além de 15% de aumento no Wizard Damage, tá bom? Juntando isso a Kunduin Staff, que é um item barato e dá 20% de dano ao personagem, ele se torna um farm bem tranquilo de se montar e muito eficiente, tá bom? Lá no Speed, você vai ter que utilizar o Luck Set, que vai vir no pacote, ou ir direto também para o Blood Angel, tá? O set anciente do personagem. Também no Speed, o Magic Book, você vai ter que utilizar esses iniciais ou do NPC ou um excelente que você conseguir dropar ali na progressão. E a Staff vai usar a Divine Staff, que é a Staff que a gente utiliza comprando as boxes lá no Speed Staff, certo? Se for no servidor normal, a Staff Kundun vai te ajudar bastante devido ao bônus aí do personagem. Em relação à build, tem aquela atenção de utilizar uma build totalmente voltada para energia até que você consiga desbloquear o cooldown ali lá pelo level 845. Quando você alcançar esse ponto, aí você passa a utilizar muito mais attack speed, muito mais agilidade, tá bom? É um ótimo personagem para PVM, tem facilmente ele alcança os speed gaps mais altos, ele é 10/1. É um personagem que consegue progredir sozinho no jogo até muito longe e provavelmente só vai precisar de party, onde qualquer classe vai precisar de party, que foi após essa última utilização aí que dificultou bem o jogo. Mas até chegar a esse level 1200, 1250 ali, mais ou menos, ele vai muito tranquilo sozinho, certo? Se tiver um Soulberry, então, aí que ele vai mais longe ainda, se precisar de suporte devido ao dano que entra. Com Soulberry, até com esse combo aqui de equipamento você consegue ir bastante longe no jogo, tá? Ele tem várias skills similares a do Wizard, mas ele acaba utilizando mais as skills próprias que ele tem, tá bom? Em relação ao PVP, ele tem uma desvantagem grande em relação ao Wizard, que é não conseguir utilizar a skill Hood entre um teleporte e outro, que é uma vantagem absurda da outra classe, tá bom? Então ele tem um dano muito aumentado em relação ao Wizard, porém ele não consegue atacar durante o teleporte, tá? Então ele tem essa desvantagem aí no PVP. Acredito que a única skill que ele consegue atacar durante o teleporte seja a Magical Shot, que é uma das skills iniciais aí. Então acaba que perde muito dano em relação a isso, tá bom? Mas tem a sua função ali no Castle Siege, segurar uma ponte, um portão, com aquele ataque em área também. Pode ajudar bastante aí na estratégia da sua guild. Fechou? Ótimo personagem PVM, indico muito aí, até para quem está iniciando no jogo, um personagem bem fácil de aprender a jogar. Beleza? No mais é isso, obrigado por acompanhar, deixa o like, se inscreve e, se possível, torne-se membro do canal para apoiar o nosso trabalho.